Um certificado digital, também conhecido como certificado de chave pública, é usado para vincular criptograficamente a propriedade de uma chave pública à entidade que a possui. Os certificados digitais destinam-se ao compartilhamento de chaves públicas a serem usadas para criptografia e autenticação. Os certificados digitais incluem a chave pública que está sendo certificada, identificando informações sobre a entidade que possui a chave pública, metadados relacionados ao certificado digital e uma assinatura digital da chave pública criada pelo emissor do certificado. A distribuição, autenticação e revogação de certificados digitais são os principais objetivos da infraestrutura de chave pública, o sistema pelo qual as chaves públicas são distribuídas e autenticadas. A criptografia de chave pública depende dos pares de chaves, uma chave privada a ser mantida pelo proprietário e usada para assinar e descriptografar, e uma chave pública que pode ser usada para criptografia de dados enviados ao proprietário da chave pública ou autenticação do detentor de certificado dados assinados. O certificado digital permite que as entidades compartilhem sua chave pública de uma maneira que possa ser autenticada. Certificados digitais são usados em funções de criptografia de chave pública. Eles são mais comumente usados para inicializar conexões SSL seguras entre navegadores e servidores da web. Os certificados digitais também são usados para compartilhar chaves a serem usadas para criptografia de chave pública e autenticação de assinaturas digitais. Os certificados digitais são usados por todos os principais navegadores e servidores da web para garantir que o conteúdo publicado não tenha sido modificado por nenhum ator não autorizado e para compartilhar chaves para criptografar e descriptografar o conteúdo da web. Os certificados digitais também são usados em outros contextos, online e offline, para fornecer segurança criptográfica e privacidade dos dados. Quem pode emitir um certificado digital? Embora seja possível para uma entidade criar sua própria infraestrutura de chave pública e emitir seus próprios certificados digitais, e, em alguns casos, essa abordagem pode ser razoável, por exemplo, quando uma organização mantém sua própria infraestrutura de chave pública para emitir certificados para seu próprio uso interno, a grande maioria dos certificados digitais é emitida por uma autoridade de certificação. São consideradas terceiros confiáveis no contexto de uma infraestrutura de chave pública. O uso de terceiros confiáveis para emitir certificados digitais permite que as pessoas estendam sua confiança na autoridade de certificação à confiabilidade dos certificados digitais emitidos. Diferença entre certificado digital e assinatura digital. A criptografia de chave pública permite várias funções diferentes, incluindo criptografia e autenticação. Uma assinatura digital é outra daquelas funções ativadas pela criptografia de chave pública. As assinaturas digitais são geradas usando algoritmos para assinatura de dados, com o resultado de que um destinatário pode confirmar de forma irrefutável que os dados foram assinados pelo titular de uma chave pública específica. As assinaturas digitais são geradas por função hash dos dados a serem assinados com uma função hash criptográfico unidirecional. O resultado é então criptografado com a chave privada do assinante. A assinatura digital incorpora esse função hash criptografado, que só pode ser autenticado, verificado, usando a chave pública do remetente para descriptografar a assinatura digital e,
em seguida, executando o mesmo algoritmo de função hash unidirecional no conteúdo assinado. As duas funções hashes podem então ser comparados e, se corresponderem, prova que os dados permaneceram inalterados quando foram assinados, e que o remetente é o proprietário do par de chaves públicas usado para assiná-lo. Em geral, uma assinatura digital pode depender da distribuição de uma chave pública na forma de um certificado digital, mas não é obrigatório que a chave pública seja transmitida nesse formato. No entanto, os próprios certificados digitais são assinados digitalmente e não devem ser confiáveis, a menos que a assinatura possa ser verificada. Tipos de certificados digitais. Existem 3 tipos diferentes de certificados digitais usados por servidores e navegadores da web para autenticação na internet. Esses certificados digitais são usados para vincular um servidor da web de um domínio à pessoa ou organização que possui o domínio. Esses certificados geralmente são chamados de certificados SSL, mesmo que o protocolo SSL tenha sido substituído pelo protocolo TLS, Transport Layer Security. Os certificados validados por domínio, DVSSL, oferecem a menor quantidade de garantia sobre o titular do certificado. Os candidatos a certificados SSL/DV precisam apenas demonstrar que têm o direito de usar o nome de domínio. Embora esses certificados possam garantir que os dados estejam sendo enviados e recebidos pelo titular do certificado, eles não dão garantias sobre quem é essa entidade. Os certificados validados pela organização, OVSSL, fornecem garantias adicionais sobre o titular do certificado, além de confirmar que o solicitante tem o direito de usar o domínio. Os solicitantes do certificado SSL/OV passam por uma confirmação adicional de sua propriedade do domínio. Os certificados de validação estendida, EVSSL, são emitidos somente depois que o requerente puder provar sua identidade para a autoridade certificadora. O processo de verificação inclui a verificação da existência da entidade que solicita o certificado, verificando se a identidade corresponde aos registros oficiais, verificando se a entidade está autorizada a usar o domínio e confirmando que o proprietário do domínio autorizou a emissão do certificado. Esses tipos de certificados SSL estão disponíveis nas autoridades certificadoras para domínios da web, embora os métodos e critérios exatos para esses certificados estejam evoluindo à medida que o setor da autoridade certificadora se adapta a novas condições e aplicativos. Além dos certificados SSL, existem outros tipos de certificados digitais usados para outros fins. Eles são os seguintes. Os certificados de assinatura de código podem ser emitidos para organizações ou indivíduos que publicam software. Esses certificados são usados para compartilhar chaves públicas que assinam código de software, incluindo patches e atualizações de software. Os certificados de assinatura de código certificam a autenticidade do código assinado. Certificados de cliente, também chamados de ID digital, são emitidos para indivíduos para vincular sua identidade à chave pública no certificado. Os indivíduos podem usar esses certificados para assinar digitalmente mensagens ou outros dados. Os indivíduos também podem usar suas chaves privadas para criptografar dados que os destinatários podem descriptografar usando a chave pública no certificado do cliente.